O tema da mensagem hoje é: alcance o favor do Senhor. Para nós alcançarmos o favor do Senhor, e a gente vai se basear na vida do rei Davi. Poderia pegar muitos outros, mas vai ser sobre o rei Davi. Em 2 Reis 20, de 4 a 6, é um episódio muito conhecido. Fala sobre o rei Ezequias, e o rei Ezequias, quando estava enfermo, e Deus manda o profeta Isaías lá, e ele fala que aquela doença do rei Ezequias é uma doença de morte. E quando ele fala isso, o rei Ezequias, ele vira para a parede, começa a chorar e traz a memória de Deus, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele era. E antes do profeta sair no pátio, Deus fala para ele voltar e falar para o rei Ezequias que ele iria acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Mas não é esse o que a gente vai focar. É uma palavra que o Senhor fala para Isaías, que não era somente a questão da vida do rei Ezequias. Estava em jogo também a cidade de Jerusalém, que ela estava sendo sitiada pelos assírios. É aqui que eu vou focar. Olha que diz o texto. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Pode ir até o 6. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. O que é que tinha de Davi? O que é que Davi tinha de diferente ao ponto de Deus falar: eu vou defender essa cidade por mim e também pelo meu servo Davi. O que Davi fazia para alcançar o favor do Senhor? As mesmas coisas que Davi faz, nós também podemos fazer hoje, e alcançar o favor do Senhor sobre a nossa vida. Você já imaginou? Alguém já chegou a contar quantas vezes o nome de Davi é citado na Bíblia? Desde o Antigo até o Novo Testamento. Alguém tem uma noção? 968 vezes o nome de Davi é citado. Ou seja, não era qualquer um. Você já imaginou? 968 vezes a Bíblia fala: Davi, meu filho Davi, meu servo Davi. É porque ele alcançou o favor de Deus. Você já imaginou? Nós também tivemos esse nível de que daqui 10, 20 anos alguém lembrar da gente, né? Alguém lembrar de você daqui 30, 40 anos, alguém lembrar daquilo que você fez, os seus descendentes lembrarem de você, os feitos que você fez. Não estou falando feito de sucesso empresarial ou sucesso financeiro, profissional, não estou falando isso não. Eu estou falando dentro do reino, como servo. Você ser lembrado daqui 10, 20, 30 anos, alguém falar: poxa, olha, o meu servo, né, Guilherme, meu servo Miguel. Já imaginou? Mas é isso que Deus quer. Deus quer levantar uma geração que marca, que deixa um bom legado. Não é uma geração que simplesmente passa e não faz nada, não faz diferença nenhuma. Davi foi tão importante que no cego Bartimeu ele grita, sabe como? Como que ele grita para Jesus? Jesus, filho de Davi, tem compaixão ou tem misericórdia de mim. Ele cita Jesus,
filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas espera aí, Jesus era filho de Davi? E por que ele cita Jesus, filho de Davi? Hoje eu vou fazer um culto, certo? Oi? Porque ele fazia parte da promessa que vinha desde Abraão, Jacó falou que a tribo de Judá predominava sobre todas as tribos, e da tribo de Judá sairia um descendente, o qual o trono seria colocado um rei, e esse rei era Davi. E diz as profecias que surgirá um outro rei, o qual o trono seria permanente, que viria da linhagem de Davi. Por isso que ele fala, filho de Davi. Era da linhagem de Davi. Mas tem outro texto que Davi chega para falar que Jesus é o Senhor. Jesus mesmo fala, eu sou o Senhor de Davi. Um é filho e o outro é Senhor. Ali Davi estava reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus. Quando a gente vai ver Davi, eu estou falando desse texto, desse trecho, era 300 anos de diferença. Aquilo que estava acontecendo e para Davi. Ou seja, o Senhor diz isso depois de 300 anos falando sobre Davi. Vou defender essa nação e a cidade de Jerusalém por amor de mim e Davi meu servo. Ou seja, uma diferença de 300 anos ele está citando. Então Davi tinha algo realmente que alcançou o favor do Senhor por aquilo que ele fazia, por aquilo que ele era. Mas o que é que ele fez que chamou a atenção de Deus? É o que a gente vai ver aqui. É que eu e você possamos pegar isso como exemplo. Olha o que diz Êxodo 26. Vai falar que o favor de Deus, ela alcança 1000 gerações daquele que o ama e daquele que obedece a palavra. São 1000 gerações, alcança o favor de Deus daquele que ama Ele e daquele que obedece a palavra dele. São 1000 gerações. Por isso Davi, ele tinha de geração a geração, e alcançando o favor de Deus, todos aqueles que eram descendentes de Davi, foram alcançando por 1000 gerações. E isso pode alcançar a minha geração e a tua geração. Já pensou, pastor Guilherme, Isabela, seus netos, bisnetos, tataranetos, não sei o que mais, até que o Senhor Jesus volte, seja toda abençoada, todos tementes a Deus, todos que servem ao Senhor? Só depende de quem? De vocês dois. Depende de nós para que isso aconteça. Depende de nós, que se nós realmente temos o favor do Senhor em tudo aquilo que nós viemos a fazer. Então, esse é o segredo. Davi, ele foi escolhido por Deus para alcançar esse favor. Ele foi escolhido. O Senhor Deus escolheu Davi para ser o rei de Israel. Ele foi escolhido. Quando não mais o Espírito do Senhor estava sobre Saul, Deus já havia planejado, Deus já havia escolhido um rei, um novo rei de Israel. Ele manda Samuel para ir para a casa de Jessé, lá em Belém, para ungir um novo rei. E ali ele vai ungir um novo rei. Por que ungir um novo rei? Porque Davi, mesmo no anonimato ali, pastoreando as ovelhas, ele já chamava a atenção de Deus. Ele já alcançava o favor de Deus por tudo aquilo que ele já fazia, por tudo aquilo que ele fazia no anonimato. Ou seja, Davi estava lá cuidando das ovelhas, ele não estava na frente de nada, ele estava no anonimato. E mesmo no anonimato, ele temia, ele fazia aquilo que era agradável a Deus. Tem muita gente que só faz isso quando está na frente, mas no anonimato, está nem aí. Mas Davi não, mesmo que os holofotes não estavam sobre ele, mas ele temia, ele fazia com excelência aquilo que ele foi designado para fazer, cuidar de ovelhas. Tanto é verdade que ele cuidava, dava vida pelas ovelhas. Aqui o primeiro aprendizado para mim, para você, para nós alcançarmos o favor de Deus, tudo aquilo que Deus coloca para nós, pode ser o mais simples, nós temos que fazer com excelência. Nós temos que zelar por aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos.
Seja ministério, seja dom, seja o que for, você tem que zelar e fazer o melhor, dar o melhor para Deus naquilo que você está fazendo. Não importa se você é reconhecido, se alguém vai bater nas suas costas, parabéns. Não, você está fazendo é para Deus. É para Deus. E aqui eu abro um parênteses para realmente falar. Hoje de manhã nós chegamos aqui, os banheiros estavam tudo cheiroso. As cadeiras tudo certinha, tudo alinhadinho, porque alguém fez aqui no anonimato, fez com excelência, porque não fizeram para nós, para estarmos aqui, não, eles fizeram para Deus. Ninguém viu essas pessoas e ninguém sabe quem essas pessoas, a igreja não sabe, porque eles não querem aparecer, eles fazem para Deus. Aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos, querido, você tem feito com excelência? Ou você faz porque alguém mandou fazer, porque tem que fazer, ou você faz com excelência, dá o seu melhor? Eu e Cristina estávamos conversando com o irmão Paulo, acho que algumas pessoas lembram dele, é um casal de japoneses que vieram aqui da PIB de Marília. Alguém lembra? Foi um casal de japoneses. Chama a irmã Masako, irmão Paulo. A irmã Masako tinha 91 anos, o irmão Paulo tem 94 anos. Falamos com ele hoje. O que eu tenho na minha memória da irmã Masako, ela faleceu na sexta-feira. O que eu lembro da irmã Masako, gente, aquela senhora, hoje morreu com 91, mas ela estava com 80 e poucos anos. Gente, ela pegava, ia de casa em casa, pegava as discípulas dela, se preocupava, ia casa em casa, orava por aquelas mulheres, trazia para a célula. O irmão Paulo, com o carro dele, ele ia, levava várias vezes os discípulos deles para a célula, porque não tinha carro. Levava para a igreja, as células, a coisa mais linda. Era um casal de idosos, gente. Eles mal sabiam falar em português direito, mas quando a gente ficava lá, eles alinhavam as cadeiras, tudo direitinho. Eles imprimiam os cânticos para todo mundo, deixava assim nas cadeiras, esperava. Eles fizeram com excelência. E a irmã Masako, o Senhor a recolheu, mas deixou um legado para mim e para a Cristina, de uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Aquilo ficou marcado, o amor que eles faziam à obra do Senhor e fazem, a dedicação, e eram idosos, 80 e poucos anos. Isso ficou marcado e marcou para a gente. Eu conversando com ele, ele está assim, apesar da esposa falecer, mas ele está num vigor. Ele lembra quando veio para Afogados, ele lembra de tudo, contando como foi gostoso vir conhecer Afogados. Todas as vezes que a gente ia para Marília, a gente ficava na casa deles. Um amor, um cuidado, para ninguém ver, gente. Sabe, é isso que é chamar a atenção de Deus, é isso que é ter o favor de Deus quando você faz com excelência. Davi fazia com excelência aquilo que ele fazia, poderia cuidar de ovelhas, mas ele dava a vida para salvar as ovelhas, lutou com o leão, lutou com o urso para poder salvar. Isso é chamar, isso é alcançar o favor de Deus. E Davi foi escolhido por causa do estilo de vida dele. O estilo de vida dele agradou o coração de Deus. A maneira como ele vivia, a maneira como ele se comportava, isso chamou a atenção de Deus. Por isso que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22 diz assim: e tendo tirado Saul, levantou-se o rei Davi, da qual também dando testemunho diz: achai Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi, ele fazia toda a vontade do Senhor, era o homem segundo o coração de Deus.
Então tudo aquilo que Davi tinha no coração é a mesma coisa, tudo aquilo que Deus tinha, era o homem segundo o coração de Deus, obediente, temente a Deus. Por isso o nome dele é citado 968 vezes na Bíblia toda, porque era o homem segundo o coração de Deus, o homem que obedecia a Deus, o homem que amava a Deus. Mas o que Davi fez para ser tão amado por Deus? O que Davi tinha de diferente? João era um ruivo desse tamanhozinho, tinha 16 anos de idade quando ele foi chamado, 15, 16 anos. Era franzino, não era musculoso, não tinha uma beleza assim que atraía. Diferente de Saul. Saul, diz o texto, que quando ele estava de pé, o mais alto no meio deles batia no ombro de Saul. Mas Davi era um rapazinho, 16 anos de idade. O que fez com que aquele rapazinho, 16 anos de idade, chamasse a atenção de Deus? E aí eu abro parênteses para os jovens adolescentes: não é a idade que te torna maduro. A idade não demonstra maturidade. Maturidade é a responsabilidade daquilo que você faz. Isso é maturidade. Maturidade não quer dizer que você é maduro, você tem 30, 40, 60 anos, você é maduro, não. Maturidade é aquilo que coloca algo na tua mão, você faz com responsabilidade. Isso é ser maduro. Então vocês jovens adolescentes, não importa a idade que vocês têm, vocês podem se tornar maduro daquilo que Deus colocar na mão de vocês, vocês fizeram com excelência. Isso é maturidade espiritual. Tem tanta gente que está há tantos anos na igreja, nunca desenvolveu maturidade espiritual, porque nunca fez com excelência aquilo que Deus tem colocado. Muito pelo contrário, tem fugido, tem se escondido das suas responsabilidades e obrigação. Isso não é maturidade. Maturidade não importa, pode ser uma criancinha, ele vai lá e faz com excelência, vem na frente, canta, mesmo com vergonha, desafinado, mas ele faz, é uma criança madura. Imaturidade é você fugir das suas responsabilidades. Imaturidade é você se esconder, achando que você pode esconder do chamado de Deus. Isso é imaturidade. Davi era maduro, Davi tinha maturidade. Com 16 anos ele assumiu a responsabilidade, aquilo que o povo não assumiu. Sabe aonde, pastor Guilherme? Quando Golias afrontou todo o exército de Israel, e todos estavam com medo, 40 dias ali, me mande um homem aí para lutar comigo, e ninguém fez nada. Mas eles não foram chamados para ser guerreiros, eles não foram preparados para guerrear, eles não foram preparados para lutar, ficaram tudo com medo, imaturos. Maturidade é um jovem de 16 anos que foi lá, não era nem para guerrear, ele foi levar a marmita para os irmãos e levar a notícia para o pai. Ele olhou para aquele gigante e ele não se conformou com aquilo. Ele falou assim: quem é esse incircunciso que desafia? Quem é esse incircunciso? Ou seja, ele não deu nem bola para o tamanho, ele falou incircunciso. Maturidade é ele saber em quem ele confiava. Maturidade é saber, querido, que a nossos olhos, um jovem de 16 anos pegar uma funda com uma pedra e um baita de um gigante que também tinha, ele não estava sozinho, ele tinha uma pessoa do lado também, um escudeiro. Golias tinha um escudeiro, Davi foi sozinho. Aos nossos olhos isso é insanidade, aos nossos olhos isso é loucura. Mas na maturidade ele falou assim: eu vou na força do Senhor dos Exércitos. Isso é maturidade espiritual. Maturidade espiritual, querido, é você saber em quem você confia. Maturidade espiritual, você saber quem luta por você. Isso é maturidade espiritual. Davi tinha maturidade espiritual. A primeira coisa que Davi tinha, que eu e você precisamos buscar, ele tinha uma vida cheia do Espírito Santo.
Pastor Guilherme ministrou ontem aqui. Nós somos templo e habitação do Espírito Santo. Amém? Mas o fato de eu ser templo não quer dizer que o Espírito Santo habita. O fato de eu saber que eu sou templo não quer dizer que o Espírito Santo está dentro de mim. O fato de eu falar que sou cheio do Espírito Santo não quer dizer que o Espírito Santo está dentro de você. Sabe quando você sabe que o Espírito Santo está em você? Quando essas tuas atitudes demonstrem que Ele está com você. As suas atitudes, o seu caráter, o seu dia a dia, o modo de você andar, o modo de você falar, o modo de você conduzir, demonstra que você tem o Espírito Santo ou não. Ou você age na carne, ou você age no Espírito. Ser cheio do Espírito Santo é dependendo da circunstância, da situação que você está, você age de acordo com o fruto do Espírito Santo. E qual é o fruto do Espírito Santo? Amor, paz, alegria, longanimidade, domínio próprio, benignidade. Todos esses fazem parte. Se o Espírito Santo habita em você, você precisa desenvolver isso. Duro, não é, pastor Guilherme? Mas olha que legal. Deus é tão gracioso que Ele coloca a gente em situações que a gente tem que desenvolver o fruto do Espírito Santo na prática. Já reparou, Jéssica? Quando a gente ora, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, Deus bota um abençoado para te afrontar, para te pisar no calo. Dependendo do que eu reajo ou não, eu aprendo, eu desenvolvo ou não. Senhor, eu quero ser cheio do fruto do Espírito Santo. Deus no dia seguinte te dá uma situação que você tem que desenvolver a longanimidade. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Deus te coloca na frente que você tem que exercer o amor. Deus te coloca em situação que você tem que desenvolver a alegria. Mas não é uma alegria circunstancial, é uma alegria de dentro para fora. É a alegria que pode estar caindo a casa, mas a alegria está em você, porque Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor tem que ser sua força. Davi era um homem cheio do Espírito Santo. Quando ele foi ungido na frente dos irmãos, você vai ver em 1 Samuel 16:13, diz assim: Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Aquele momento que Samuel pegou o chifre, o óleo e ungiu Davi, ele foi cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo não se afastou dele. Ele sempre foi cheio. Diferente de Saul. Saul foi ungido por Samuel também. O Espírito Santo estava sobre ele, mas por desobedecer, fazer tudo o que é mal, Deus tirou o Espírito dele. Deus tirou. Ele só foi o templo, mas não era a habitação do Espírito Santo, porque Deus tirou, porque fez tudo o que era mal diante do Senhor. Quer ver quando o Espírito Santo sair da gente? O pastor ministrou ontem. Casa desorganizado, sujo, sem organização nenhuma. Como está o teu coração? A mesma pergunta que o pastor fez ontem eu vou fazer hoje. Como está o teu coração? Está limpinho? Está organizado? Espero que a gente não receba a mesma ordem que Deus deu para o rei Ezequias: arrume a tua casa porque você vai morrer. Espero que não seja isso. Outra coisa que Davi tinha, que chamava a atenção de Deus, que eu e você também precisamos ter nos últimos tempos: fé e coragem. Davi, ele tinha fé e coragem. Enquanto ele cuidava das ovelhas do pai, Davi enfrentou um urso e um leão.
Como é que você acha, João? Vou pegar João hoje, viu, Iris? João, como é que você acha que ele lutou com o urso e o leão? Mas assim, imagina, você é um cara muito criativo, você está criando muita coisa ontem lá. Pensando, o João é um cara que viaja assim. Imagina, João, como é que ele ganhou do urso e do leão? Primeiro, se estava na boca do leão, a ovelha já estava morta, não estava? Não é verdade? Como é que você acha que ele pegou? Tipo assim, vem cá, leãozinho, vem cá, bichinho. Com fé. Fé e coragem. O grande problema nosso é que a gente foge diante da circunstância e da situação. A gente se acovarda. A gente não tem coragem para enfrentar situações. A gente protela, vai deixando e não tem coragem nem fé para enfrentar. Como é que a gente quer chamar a atenção de Deus? Quantos problemas que você já enfrentou e jogou debaixo da mesa, escondeu para não enfrentar? Quantos desafios você deixou de enfrentar por falta de fé e coragem? Quantas coisas que Deus já te mostrou algo para você fazer e você não entrou nessa por fé e coragem e não confiar em quem estava falando para você entrar? Quantos? Quantos negócios que você já teve oportunidade de ter prosperidade, sucesso e você não tem porque você não teve coragem de entrar e encarar? Quantas? Davi tinha fé e coragem, sabe por quê? Porque ele sabia quem estava com ele, quem lutava por ele. Não era leão, nem urso, nem gigante, porque ele sabia que quem estava com ele era o Senhor dos exércitos, querido. Fé e coragem é isso, é você saber que a luta não é tua, as dificuldades não é sua, é do Senhor. Ele diz, essa batalha não é minha, não é sua, é minha. Davi sabia. Fé e coragem. Com fé e coragem, Davi enfrentou Golias. E ele teve uma experiência extraordinária, pastor Guilherme. Na experiência de Golias, ele passou do anonimato de um simples pastor de ovelha a ser aclamado pelas mulheres. Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. A partir dessa experiência extraordinária, Davi começou a ser conhecido. Ele não era mais o pastor de ovelha, agora ele era aquele que derrotou o gigante Golias. Com fé e coragem, querido, Deus quer que você tenha uma experiência extraordinária, que você seja conhecido, que as pessoas falem, olha, o Deus daquele irmão, ele é poderoso. Como é que você quer ser conhecido pelas próximas gerações? De um homem, de uma mulher de fé e de coragem? Ou pessoa que se acovardou? Davi tinha fé e coragem. Outra característica de Davi, ele era um homem de oração. Não adianta ter fé e coragem se você não tiver uma vida de oração. Davi, ele tinha uma vida de oração profunda, intensa, fervorosa. Olha que diz Salmo 17:1: ouve, Senhor, minha súplica por justiça, atende meu clamor por socorro, escuta minha oração, pois ele vem de lábios sinceros. Davi, ele tinha um dia de oração. Davi, ele orava. Davi, ele orava 3 vezes por dia. Regularmente, como Daniel. E eu estou falando do rei Davi. E ele comandava, ele reinava vários reinos. E mesmo assim, ele deixava o templo 3 vezes ao dia para orar. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente inventa desculpa que não tem tempo, está atarefado. Mas a gente quer que Deus tenha tempo para nós.
A gente quer que Deus toda hora venha me responder, mas eu não tenho compromisso de orar a Deus, eu não tenho compromisso de buscá-lo regularmente, porque meu dia é corrido. Pastor, o senhor não sabe o quanto eu trabalho. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe o que eu admiro? É só uma coisa só dos muçulmanos. Pode ser o que for, eles param. Pode estar no trânsito, pode estar no comércio, pode estar no shopping center. Eles param, pega o tapetinho, coloca no chão e começa a orar. Pode, aonde for, aquele tempo, eles param tudo. Está no trânsito, eles param o carro, abre a porta do carro, bota o tapetinho no asfalto e começa a orar em direção a Meca. E eu estou falando de uma religião que serve e crê num profeta que já morreu. E eu e você que cremos em Jesus que não morreu e ressuscitou. Por que a gente não faz isso? Davi era disciplinado. Não importava os afazeres que ele tinha, a vida corrida dele como rei. Ele tinha um hábito de 3 vezes, como Daniel. Daniel orava 3 vezes, não importava o que fosse acontecer, até quando a vida dele estava em perigo, ele não se importou. 3 vezes ele parava e orava em direção a Jerusalém. Davi tinha uma vida intensa de oração. Davi orava muito. Sabe outra coisa que Davi tinha, Fábio? Paciência e maturidade. Salmos 41 diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Davi escreveu: esperei com paciência. Davi tinha maturidade, ele tinha paciência de esperar. Sabe por que paciência, Wally? Porque quando ele foi ungido, ele só tinha no máximo 18 anos. Mas ele esperou pacientemente. E ele só reinou a partir dos 30 anos de idade. Ele foi ungido com 18. Esperou pacientemente. Fugiu de Saul, se escondeu. Só com 30 anos de idade, ele subiu ao trono. E a gente tem paciência para esperar? A gente não tem nem paciência para esperar 1 hora de oração, já que é a resposta de Deus. E se Deus não responder, não era de Deus. Não era de Deus. As promessas de Deus, querido, ela passa pelo crivo do tempo. Sabe por quê? Para realmente Deus saber se você é isso que você quer ou não, se você tem convicção daquilo que você está pedindo. Paciência. 2 Samuel 5, 4 a 5 diz: Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou durante 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre toda Israel e Judá. Ou seja, o reinado de Davi foi 40 anos. Vamos pegar Jesus Cristo, pastor. Jesus nasceu, ele sabia quem ele era. Mas com quantos anos de idade ele começou a operar milagres? Quanto? 30 anos. Nesse intervalo, você não acha que ele já tinha visto coxo, cego, paralítico? Se ele quisesse curar, ele curaria? Lógico. Mas ele esperou pacientemente até os 30 anos de idade. A partir dos 30 anos, ele começou o ministério. Por quê? Porque ele cumpriu toda a tradição judaica. Só com os 30 anos que eram batizados. E a partir dos 30 anos, um mestre poderia ensinar. E Jesus era rabi, mestre. Ele esperou. Davi esperou com paciência.
A minha pergunta para a igreja: você tem paciência? Pela resposta, não. Gente, às vezes a gente não tem nem paciência de esperar o fim do culto. Eita, se não acabar logo, o pão de açaí vai fechar, porque aí eu não vou comer o açaí hoje. Gente, a gente não tem paciência. Tem criança que não tem nem paciência para esperar 9 meses para sair. Com 6 meses já está chutando a barriga, doidinho para sair. Não é verdade, João? Tem paciência? Não, quem tem paciência é só noivo. Quanto? Sério isso? Mas em nome de Jesus, logo, logo fazer seu casamento. Voltando agora aqui. Voltando aqui, João. Voltando, certo? Tá suando, João. Outra coisa que Davi tinha, querido: confiança em Deus. Ele confiava. Davi confiava de todo o coração no Senhor. De todo o coração. Salmo 27 diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalo, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Davi que escreve: uns confiam em carro, outros confiam em carruagem, mas eu confio no Senhor. Em quem você confia? Em quem você confia? Tem gente que fala... Gente, você tem que ter convicção em Deus. Você confia em Deus? Amém? Então hoje você vai dormir tranquilo, né? Vou dormir tranquilo. Aí começa, deita, aqui começa a rolar. Eita, a conta de amanhã. Eita, e a conta de depois de amanhã? E aquele cartão de crédito? E isso aqui? Gente, isso não é confiar. Confiar é dormir, descansar, crer que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Isso é confiar. Davi confiava em Deus. Outra coisa, a característica de Davi: ele era leal. Lealdade. Davi era tão leal aos princípios que quando ele teve a oportunidade de matar Saul, ele não fez, porque ele reconhecia Saul como autoridade. Ele teve oportunidade, por 2 oportunidades, até os soldados falaram: Davi, olha, o Senhor entregou Saul em 2 mãos, ele vai até, corta a orla, mas ele se arrepende. Ele se arrepende porque ele sabia que ainda Saul era um ungido do Senhor. Ele diz assim: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. E quando ele faz isso, quando ele sai da caverna e mostra para Saul: olha aqui, Saul, eu tive oportunidade. Saul vira para ele assim: verdadeiramente você vai ser o rei de Israel, porque ele apresentou lealdade. Deixa eu fazer uma pergunta: você é leal a Deus? Você é leal à liderança ao qual você está submisso? Eu estou falando, não é só a igreja não. A lealdade está em todos os lugares, querido. Em todos os lugares, não é só na igreja não. Davi era leal. Outra característica de Davi: arrependimento. Ele se arrependia. Davi tinha um coração quebrantado, ensinável. Quando ele pecou e foi corrigido pelo profeta Natan, imediatamente ele se arrependeu. Ele se arrependeu imediatamente. Ele confessou o pecado, pediu perdão a Deus e mudou seu comportamento, suas atitudes. Pergunta para mim e para você: quando você peca, você reconfessa ou fica dando desculpa para Deus? Mas é porque
Mas é porque isso, é porque aquilo, ou simplesmente você, Senhor, pequei contra o Senhor e me arrependo. Você se arrepende? Ou você inventa desculpa para justificar aquilo que não tem justificativa? Pecado não tem justificativa. Pecado é confissão, Mas tem gente que só desculpa. E ainda tem uma desculpa mais farrapada, Duda, sabe qual é? Eu sou homem, eu peco. Todo homem é pecador. Você peca porque você quer pecar. E não porque todo homem é pecador. É porque você quer pecar. E o pecado é só uma ação daquilo que já está no teu coração. Isso é o grande problema. Davi, ele se arrependia imediatamente. Sabe outro estilo de Davi? A adoração. Pensa no adorador que era Davi. Davi era um adorador apaixonado pela manifestação, pela presença de Deus. Ele era apaixonado. 2 Samuel 6, 12 a 15 diz assim: avisaram o rei Davi dizendo: o Senhor abençoa a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma escola sacerdotal de linho. Assim Davi com toda Israel levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Davi, esse episódio, quando eles quiseram levar novamente a arca de volta, eles colocavam na mesma carroça que os filisteus haviam mandado a arca de volta. E quando ele estava caminhando, a arca ia caindo, Uzá foi lá, tentou, colocou a mão, ele foi fulminado, ali teve medo, ele deixou na casa de Obed-edom. Obed-edom zelava por aquela arca, não deixava ninguém tocar, e zelava, e diz lá o texto que a casa de Obed-edom prosperava. E isso chegou aos ouvidos de Davi e falou: opa, então vamos trazer a arca de volta. Só que agora Fábio, ele fez diferente. Eles andavam, Fábio, 6 passos, paravam e sacrificavam. 120. Quantos animais foram sacrificados? Muitos. De tamanho adoração, tamanho respeito que ele tinha pela presença de Deus. E quando eles chegaram, eles entraram com júbilo, com canto, com trombetas, glorificando e festejando a volta da arca do Senhor para a cidade de Davi. Deixa eu fazer uma pergunta para você, querido. A presença de Deus está aqui? Como é que você vem para a casa do Senhor? Ixi, tem que ir para o culto, né? É assim que você vê? Ixi, ficar ouvindo aquele pastor japonês falar. Ixi, aquelas cadeiras são duras. Não vou lá não, porque o culto demora muito. Eu vou para uma igreja que o culto é bem rápido. É um culto fast food. É assim que você vem para a casa do Senhor? Davi falava: alegremos quando disseram: vamos à casa do Senhor. Você tem que vir para a casa do Senhor, você tem que vir com alegria no coração, com júbilo, porque esse culto é culto de celebração ao Senhor, querido. Sabe como você tem que vir? É o louvor que eles cantaram: sai do chão, pula. Mas eu não posso. E quando seu time ganha, você não fica pulando não? Agora para Deus, não, porque Deus é santo. A
palavra de Deus diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende, querido, é a festa. Ou vocês acham que no céu vai ser assim, todo mundo, pastor, Jaime Jacena, aqui é santo, as asinhas assim, aqui é santo, Jéssica, não pode louvar não, senão vai acordar Deus. É assim, é? Vai ler Apocalipse. Ela é festa, é júbilo, querido. E a presença de Deus, onde a presença de Deus se manifesta, a alegria, a júbilo, porque é Deus, a festa. Davi festejava, Davi pulava, Davi entrou saltando a ponto de que foi ridicularizada. A esposa falou assim: Davi, tu és um rei, está mostrando tudo aí, Davi, você não tem vergonha não? O que aconteceu com ela? Estéril. E Davi entrou, era um rei. Davi era rei, não estava nem aí. Não tem louvor, não estou nem aí, eu quero é Deus. Mas tem gente que vem para o culto. Não, eu não. O que vão falar de mim? Porque eu tenho uma postura. Querido, sabe por que eu não pulei? Porque eu estou com o joelho baleado, porque não pulava. Se eu pulasse, eu não subiria hoje. Davi, querido, ele tinha alegria. O rei Davi, olha só, pastor, ele estabeleceu turnos de adoração de 24 horas por dia em Jerusalém. Você vai ver em 1 Crônicas 23 e 24. Ele estabelecia, 2 Crônicas 8:14 diz assim: também conforme a ordem de Davi seu pai dispôs os turnos dos sacerdotes nos seus ministérios, também dispôs os turnos levitas para os seus cargos, para louvarem a Deus e servir diante do sacerdote segundo o dever de cada dia, e os porteiros pelos seus turnos a cada porta, porque esta era a ordem de Davi, o homem de Deus. Eles adoravam 24 horas, Fábio. Era turnos de adoração. Não vou nem falar se a gente louva 24 horas. Nem precisam me responder, gente. E nem vou perguntar. Sabe outra coisa, pastor Guilherme? Davi tinha sede da presença de Deus. Ele tinha sede da presença de Deus. Olha o que diz Salmos 42, de 1 a 2. Assim como as corças suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Ele tinha sede. Ele tinha sede de estar sempre na presença de Deus, Jéssica. Você tem sede da presença de Deus? Você é faminto pela presença de Deus? O que você está falando é para Deus, não é para mim não. Salmo 84, 10 diz assim: pois um dia nos teus atos vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa de meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Vou repetir: pois um dia nos teus atos vale mais do que 1000. Um dia que você fica na presença de Deus vale mais do que 1000 dias fora da presença dele. Outra característica de Davi, aqui essa igreja tem, com certeza, alegria de ir, alegria. A gente é conhecido como uma igreja alegre, né? Amém? Amém. Uma igreja sorridente. Eu acho que é porque está cheio de dentista aqui. É brincadeira, gente, é brincadeira. É brincadeira, viu, Deito? A gente tem que ter alegria.
Não importa como você vem, não importa as suas dificuldades, não importa os seus problemas, querido, estar na presença do Senhor, você tem que lançar fora tudo isso. E estar na presença do Senhor é alegria, é ter prazer estar na casa do Senhor. Mas muitas vezes a nossa alegria é circunstancial. Quando as coisas vão bem, eu estou alegre. Quando as coisas estão ruins, eu estou triste. Hoje, quando eu vim para cá, falei para a Cristina assim: ora por mim, porque eu não estou legal. Ela foi e orou. Eu vim no carro, falei: Senhor, eu não estou legal, me dê força para pregar. E foi muito claro que eu estava ali. Pensa como eu amo Deus. Filho, você vai subir, vai falar de alegria desse jeito? Eu falei: já entendi, papai. Obrigado. Que tipo de alegria você demonstra no dia a dia? Qual é a sua alegria? É a alegria circunstancial que depende das coisas externas? Ou é a alegria do fundo do coração, fruto do Espírito Santo? Por isso que eu falo, Fábio, crente é tudo doido, né? É tipo assim, o fruto do Espírito Santo, alegria. A casa está caindo, a casa está caindo, glória a Deus, aleluia. Crente é tudo doido. As coisas estão indo mal, todo mundo sabe que você está indo mal, você, glória a Deus, aleluia, Deus é fiel. Mas a pessoa olha: rapaz, mas tu está pior do que eu. Glória a Deus, aleluia. O médico vem dar um diagnóstico: você vai morrer, glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Só estou fazendo uma analogia, gente, não é deboche, mas analogia. Porque a nossa alegria não é circunstancial. A nossa alegria está no Senhor. Se eu dou glória a Deus que vem o diagnóstico, porque eu sei que Deus é poderoso para me curar, e pronto, acabou. É isso que eu vejo. Davi valorizava a casa do Senhor. Salmo 26:8 diz: eu amo, Senhor, a habitação da tua casa, o lugar onde a tua glória habita. Aqui entre parênteses, eu vou pegar o texto que o pastor Guilherme trouxe ontem. Ageu diz assim, resumindo: vocês adornam as suas casas, vocês aplanam as suas casas, mas a minha casa está abandonada. Por isso vocês plantam e não colhem. Por isso vocês colocam seus salários num saco furado. A casa de Deus está em ruína, mas a minha casa está, na casa de Deus, isso daí tá bom, mas na minha casa, não, na minha tem que ser o melhor, porque é minha casa. Davi valorizava a casa de Deus. Você tem valorizado a casa do Senhor? Outra característica de Davi: generosidade. Ele era generoso. Davi contribuiu com alegria e generosidade para a construção do templo no Senhor em Jerusalém. Ele contribuiu, ele doou com generosidade. Ele não poupou, não, porque para Deus ele deu o melhor. Ele era generoso. 1 Crônicas 29, 3-5 diz assim: e agora, por causa da minha alegria com a construção do templo de meu Deus, entrego todos os meus tesouros pessoais, ouro, prata, para ajudar na construção, além de todos os materiais que juntei para o santo templo. Ofereço 105 toneladas de ouro de Ofir, 245 toneladas de prata refinada para revestir as paredes da construção,
e para os outros trabalharem em ouro, prata, serem feitos pelos artesãos. Quem seguirá meu exemplo e entregará hoje ofertas ao Senhor? E ele ainda pergunta: quem vai contribuir como eu e dar oferta para o Senhor? Quando pega no bolso, aí que a porca torce o rabo. Tipo assim, o pastor estava indo bem, agora já vai começar a apelar para pedir oferta. Não vou fazer isso, e mesmo que eu não preciso. Você é generoso? Você dá o melhor para Deus? Ou você tem dado o resto? O que você tem dado para Deus? Eu não estou falando só dinheiro não, querido. O melhor do teu louvor, da tua adoração, o melhor do tempo. É remir bem o tempo. O pastor falou ontem, a qualidade do tempo que você tem dado, isso é o melhor para Deus. A qualidade. Aqui já vou abrir um parênteses também para o Ministério de Louvor. Já teve uma oferta para o som. Eu vou falar igual Davi. Quem vai fazer a mesma coisa? Sabe por que a gente vai comprar o som? Porque para Deus tem que ser o melhor. Porque para Deus nós temos que dar o melhor. Porque às vezes as festas aí dão o melhor para aquilo que é do mundo. E nós que somos de Deus não damos o melhor, damos resto para Ele. Qualquer coisa para Deus serve. Porque essas pessoas, não estou criticando gente, eu só estou dando um exemplo. Porque essas pessoas, essas bandas só vêm porque se o som for do jeito que eles querem. E porque a gente, para Deus, a gente quer fazer de qualquer jeito. E dar resto para Deus. E aí a gente quer o melhor de Deus, se a gente não tem dado o melhor. Mas Deus, pela graça, misericórdia, amor incondicional, mesmo assim Ele deu o melhor, Jesus Cristo, o Filho dele. Mas e nós, o que temos dado? Qual é a nossa generosidade? Davi valorizava a palavra de Deus. Para Davi, a palavra de Deus era mais preciosa do que todas as riquezas do mundo. A palavra. Salmos 19, de 7 a 11 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que mel e destilados dos favos. Além disso, por eles se admoeste o teu servo em os guardar, e os guarda a grande recompensa. Davi amava as leis do Senhor. Davi zelava pelas leis do Senhor. Quer ter o favor de Deus? Zele pela palavra. Não somente zele, ame estudar a palavra de Deus. Não somente estudar, pratique a palavra de Deus. Muitos são só ouvintes e não praticantes. Outra característica, quem estiver anotando já está ficando até doido. Davi tinha prazer em andar com os fiéis. Olha que diz Salmo 101, 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Ele tinha prazer em estar com pessoas. Ele tinha prazer de andar com fiéis, pessoas, homens e mulheres retas. Que tipo de pessoa que você anda? Qual tipo de amizade que você tem? A quem você pede conselho?
Você tem mais prazer nas coisas do mundo ou as coisas de Deus? Qual tipo de amizade? É uma analogia, tá? Para vocês aí que estão tudo sentados ali. Ontem eu estava lá no açaí. Não é propaganda açaí, gente. Por favor, eu não estou ganhando por isso. Mas agora é para incentivar, viu, pastor Guilherme, Isabela? Mas vocês saem daqui, depois do culto, passe lá. Sabe por quê? Porque tem um monte de mesa, tudo junta, e um monte de gente daqui, todos conversando ali. E eu não estou falando só ali, você também pode fazer isso. Sabe, a gente tem que ter esse hábito, sair do culto, o culto continuar lá fora. Não é terminar aqui não, continue lá fora. A coisa mais gostosa é você chegar lá fora e compartilhar daquilo que você aprendeu, daquilo que você ouviu, compartilhar, testemunhar. Com quem você tem andado? Porque você andar com pessoas fiéis, eles podem te abençoar. Não somente em palavras, mas abençoar em oração, em atitudes. Com quem você anda? Davi, ele tinha compromisso com a santidade. Ele tinha compromisso de não colocar coisas impuras diante dos seus olhos. Como andam os seus olhos? Salmo 101:3 diz assim: não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar. Odeio todos que agem de forma desonesta, não terei nada a ver com eles. Ele diz: não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar. Davi zelava pelos olhos, Davi zelava pela santidade, Davi amava a santidade. Você ama a santidade? Ou você é o tipo de pessoa, eu sou santo, mas passa alguém com uma roupa sensual, eu sou santo, eu sou santo. Davi amava a santidade. Davi tinha compromisso com a santidade. Davi tinha compromisso com o propósito eterno. Davi cumpriu todos os propósitos de Deus para a vida dele, na geração dele. Davi cumpriu todos os propósitos. Olha que diz Atos 13:36. Tudo pois Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo decompôs. Ele serviu. Davi, ele cumpriu todos os propósitos ao qual Deus chamou. E o compromisso de Davi cumpriu o propósito eterno. Ele fez, por isso ele alcançou o favor de Deus. Hoje Cristina comentou uma coisa para mim, ela vai lembrar. Ela falou assim: meu bem, isso eu gosto quando chama meu bem. Qual o propósito da nossa vida? A gente nasce, cresce e morre. Uns sofrem, outros não, mas essa é a vida. Qual o propósito? Você já parou para pensar nisso? Porque a nossa vida é assim mesmo. A gente nasce, cresce e vai morrer. Qual o propósito de Deus te salvou? Qual o propósito, Jéssica, que Deus te salvou? Quem mandou você ficar na frente? Qual o propósito de Deus te salvou? Meu querido João, qual o propósito que Deus salvou você? Sei que é para casar, mas tudo bem. Mas qual o propósito? Servir. Wally, qual o propósito que Deus te salvou? Servir.
Vou para cá porque está pendendo muito para cá. Alan e Línia, qual o propósito que Deus salvou vocês dois? Para adorar. Leandro, qual o propósito que Deus salvou você, Bianca? Qual o propósito? Oi? Wellington, qual o propósito que Deus te salvou? Viver uma nova vida. É para isso que Deus nos salvou? O que vocês acham? Qual o propósito que Deus nos chamou? Por que nós somos criados? Com um propósito. É para desfrutar do melhor dessa terra? Também. Mas o maior propósito de todos nós é sermos salvos e ser parecido com Jesus. Por isso que Jesus diz: ide e fazeis discípulos. Todos nós somos chamados, salvos com um propósito de sermos parecidos com Jesus Cristo. Quando eu não entender esse propósito, simplesmente a minha vida é nascer, viver e morrer e pronto. Mas existe um propósito maior que Deus nos salvou: eternidade. A palavra de Deus diz: se nossa esperança está nas coisas dessa terra, o mais miseráveis nós somos. Davi sabia disso. Davi tinha certeza e convicção do propósito. Deus amava tanto Davi que ele fez uma aliança eterna com ele. Olha aqui diz Salmo 89, 20 a 29. Estou terminando já. Encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo e ungi. A minha mão estava sempre com ele, o meu braço o fortalecera. O inimigo jamais o surpreenderá, nem será ele humilhado pelo filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei aquele que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o acompanharão, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: tu és o meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Por isso farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservarei para sempre a minha bondade para com ele. Lhe confirmarei a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono ficará firme enquanto o céu existir. Deus fez uma aliança eterna com Davi. Por quê? Ele alcançou o favor de Deus. Deus também quer fazer uma aliança comigo e com você, uma aliança eterna, desde que a gente alcance o favor de Deus. Sabe por quê? Porque nós também estamos numa nova aliança, uma aliança eterna. Sabe qual é? A aliança selada pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Hebreus 8:6 diz: mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituído com base em superiores promessas. Sabe o que Hebreus está falando para mim e para você? Deus estabeleceu uma aliança com Davi eterna, mas Hebreus diz que em Cristo Jesus nós temos uma aliança maior do que a aliança que ele fez lá atrás com Abraão, com Davi. A nossa aliança em Cristo Jesus, ela é superior. Se Davi teve esse favor e Deus fez uma aliança, que dirá a nós, em Cristo Jesus, nós temos uma aliança superior. Eu e você. Sabe por que Deus nos chamou? Para que a gente possa desfrutar dessa aliança que está em Cristo Jesus. Todas as promessas, tudo aquilo é nosso em Cristo Jesus.
Amém? E por último, Jesus veio na plenitude dos tempos e nasceu na linhagem de Davi. Mateus 1:1 diz: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoado por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Mateus 1:1 diz: livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. 1000 anos depois de Davi, as pessoas chamavam Jesus de filho de Davi. Cego Bartimeu, todos eles chamaram Jesus filho de Davi. Eu e você, querido, fazemos parte dessa aliança em Cristo Jesus, uma aliança superior. Sabe o que Deus está procurando aqui nessa noite? Nessa noite aqui, o Senhor está procurando adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade, apaixonado pela presença manifesta, como foi Davi. É isso que Ele está procurando nessa noite. Você que deseja alcançar o favor de Deus? Amém? Amém. Faça o que agrada a Deus. Salmos 37:4 diz assim: agrade-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agrade ao Senhor. Agrade. Tenha o favor de Deus para a tua vida. Seja como o rei Davi. Eu falei, nós temos uma aliança superior em Cristo Jesus. Você foi chamado com o propósito de glorificar, exaltar e ser parecido com Jesus. Se você não alcançou o favor de Deus ainda, querido, o tempo é hoje. Busque. Se arrependa daquilo que você fez. Se arrependa. Seja como Davi, se arrependa. Quando a gente é confrontado, a gente se arrepende, não arruma desculpa e nem vai protelando, imediatamente se arrepende. Busque de verdade. Busque alcançar o favor de Deus, para que a tua geração, você seja lembrado de geração a geração quem você foi. Não tem coisa melhor que seus filhos, seus netos falar: meu pai, meu avô foi assim, assim, assado. Um homem, uma mulher de Deus, que nunca se desviou do caminho. Você quer ser lembrado dessa forma? Ande como Davi. Alcance o favor de Deus na sua vida.